Olá, meu nome é Lucas, eu sou um discípulo do Senhor Jesus em processo de restauração. Sejam muito bem-vindos ao CR Adolescentes. Hoje vamos falar sobre o passo 12, o último passo da nossa caminhada de restauração. Chegamos até aqui. Se você está vindo hoje pela primeira vez, não se preocupa não, tá? Você pode acessar depois os outros passos, temos mais 11 aí gravados no canal, você pode assistir depois. Fica aqui com a gente, com o assunto, ele tem tudo a ver com você, eu tenho certeza disso, e você vai poder aprender muito com esse passo aqui, tá bom? E aí, para te explicar, né, caso você esteja aqui pela primeira vez, o CR Adolescentes é uma caminhada de restauração baseada em 12 passos, com o objetivo de te ajudar a se conhecer um pouco melhor e a vencer seus medos, vícios, traumas, maus hábitos, enfim, a ser uma pessoa, um adolescente, um menino, uma menina mais feliz, beleza? Então, passo 12. O que diz o passo 12? Diz o seguinte, olha, tendo despertado espiritualmente com a ajuda dos passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar o que aprendemos em todas as áreas da nossa vida. Esse é o passo do serviço. Vou repetir. Tendo despertado espiritualmente com a ajuda dos passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar o que aprendemos em todas as áreas da nossa vida, o passo do serviço. E todo passo ele tem um versículo. E qual é o versículo do passo 12? Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, que diz o seguinte: vocês receberam de graça, deem também de graça. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus capítulo 10, versículo 8. Vamos falar sobre repartindo e praticando. Repartindo e praticando. E aí, veja só. Quanto mais ajudamos alguém, mais ajudamos a nós mesmos. É uma frase e uma afirmação. Quanto mais ajudamos alguém, mais ajudamos nós mesmos. Por que isso? Para pensar. Olha, quando você ajuda alguém, você está praticando algo que você aprendeu. Então você acaba melhorando, você acaba experimentando situações, se sentindo melhor, né? Colocando em prática alguma coisa que alguém te ensinou. Então toda vez que a gente ensina alguém, que a gente ajuda alguém, nós estamos crescendo, evoluindo, amadurecendo. Então nós ajudamos e também nos ajudamos, acabamos também sendo alvo daquilo de bom que a gente faz para a vida de outra pessoa. É isso que essa frase quer dizer. E eu queria já aproveitar e deixar algumas dicas de como repartimos o que aprendemos, como eu compartilho, distribuo o que eu aprendo e o que eu tenho aprendido aqui no CR Adolescentes. Então vamos lá. Seguinte, em primeiro lugar, falamos do que estamos aprendendo. Primeira coisa, com humildade compartilhamos aquilo que aprendemos, ou seja, somos um exemplo vivo desses 12 passos que nós caminhamos aqui. Então a primeira coisa que me ajuda a compartilhar é entender que eu preciso falar do que eu estou aprendendo, porque além de tudo eu sou um exemplo daquilo que eu vivi. Se eu me tornei alguém melhor, se eu me tornei uma pessoa mais paciente, mais tolerante, menos estressado, com menos medo, eu falo sobre isso, e de certa forma eu acabo compartilhando essas coisas por ser um exemplo daquilo que eu estou falando. Em segundo lugar, falamos do nosso jeito. Cada um tem um jeitinho, cada um tem uma forma, cada um é feito de um jeito, Então você não precisa imitar o jeito de ninguém, você tem o seu jeito, então fale do seu jeito, Quer partilhar alguma coisa, não fique preocupado, mas eu queria falar igual fulano, eu queria ser igual a ele, eu queria ser igual a ela. Não, a gente pode até ter uma pessoa como referência para a gente melhorar, mas eu tenho o meu jeito, você tem o seu jeito, nós somos diferentes, iremos falar do que aprendemos do nosso jeito, E isso é muito importante, você sempre lembrar. E eu queria falar para você sobre um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Vê só o que diz esse versículo. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as dificuldades para podermos ajudar os que têm as mesmas dificuldades que nós temos.
Veja que coisa legal, Deus nos ajuda em nossas dificuldades, para que a gente possa ajudar pessoas que também têm essa dificuldade que nós temos também, né? Experiência, né não? Em terceiro lugar, falamos com carinho. Eu quero compartilhar alguma coisa, eu tenho que compartilhar com carinho, né? Para que eu conquiste a atenção e o coração da pessoa. Simplesmente falamos o que estamos aprendendo e ficamos de boa, para ajudar caso a pessoa precise de ajuda, caso a pessoa tenha uma dúvida, seja um amigo seu, uma amiga, né? Seja o seu irmão, a sua irmã, enfim, a gente fala com carinho para que a pessoa receba, né? E ela possa, quem sabe, até perguntar, a gente possa continuar falando daquilo que Deus fez na minha vida, eu era assim, agora eu estou melhor, né? E aí eu vou ajudando essas pessoas. Em quarto lugar, ter cuidado com o que falar e com quem falar, né? Então ter cuidado, calma, né? Fale daquilo que você sabe, daquilo que você conhece, fale com pessoas que são conhecidas suas, né? Não pessoas estranhas, né? Então vá falar com um amigo seu, com uma amiga sua, né? Fale com cuidado, né? Não tente inventar coisa, não tente aumentar nada, né? Então vá com calma, vá com cuidado, entenda que você tem limitações, todo mundo tem, beleza? Ó, onde eu posso compartilhar, repartir, né, aquilo que eu aprendi no Serra Adolescentes, aquilo que eu pratiquei aqui, aquilo que me ensinaram aqui, aquilo que eu gostei, né, aquilo que mexeu comigo, aquilo que eu acho importante alguém saber. Onde eu posso fazer isso? Eu queria sugerir aqui, dar como exemplo, 3 lugares que você precisa pedir a Deus força para você praticar e viver e compartilhar o que você aprendeu. O primeiro é a sua família. A sua família é o nosso maior desafio. Você precisa viver o que você aprende aqui no Serra Adolescente dentro da sua casa. Não é só aquele menino que todo mundo gosta na escola, mas em casa é cheio de problema com o pai e com a mãe, né? Então a gente não pode ser assim. Lá fora todo mundo gosta da gente, em casa é cheio de confusão. Não. Eu tenho que tentar buscar ser essa pessoa boa, ser até melhor em casa. Então eu posso repartir e preciso fazer isso na minha casa, porque é lá o meu laboratório, é lá onde eu vou me testar se realmente eu estou fazendo, se não estou, o que é difícil para mim, o que não é. Então a minha casa é o meu foco principal, né? De treinamento, de prática daquilo que eu estou melhorando. Em segundo lugar, na escola, né? Caso você só estude, no trabalho, caso você estude e trabalhe, né? Pode ser que algum jovem ou adulto esteja nos ouvindo aqui, sendo exemplo de amizade, paciência e esperança, né? Lá na escola ou no trabalho, nós precisamos ser exemplo. As pessoas olhem para a gente, elas vejam Jesus, mas também vejam o que a gente tem melhorado, nosso caráter, nosso comportamento correto, né? E em terceiro lugar, você pode também repartir e compartilhar os seus talentos, o que você aprendeu no Serra Adolescentes, né? Já a gente vai voltar para nossas atividades presenciais. A gente tem um local cheio, uma programação cheia de coisas que você pode fazer e que você pode nos ajudar, né? Então fica ligado que essa chance, essa oportunidade vai surgir para você, beleza? Outra coisa para você pensar junto comigo, olha, o que eu faço prova o que eu falo. O que eu faço prova o que eu falo, é ou não é? Porque se eu faço alguma coisa, eu estou fazendo aquilo, é prático. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Não adianta eu dizer que eu sou uma pessoa paciente se eu explodo direto e sou agressivo e sou ignorante. Não posso dizer que eu sou uma pessoa que se dedica ao estudo, né? Se eu realmente, na verdade, eu não estudo. Então o que eu falo, né, ele vai ser provado pelo que eu faço, né? Então isso é muito importante, tá bom? E aí, como é que podemos praticar, né, o que aprendemos aqui no Serra Adolescentes? Como é que eu posso praticar isso no dia a dia? Primeiro, cuidando de nós mesmos. Não podemos mudar ninguém, certo? Você não pode mudar o seu pai, você não pode mudar a sua mãe, você não pode mudar o seu irmão, a sua irmã, o seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, seu amigo, sua amiga. Você não pode mudar ninguém, você não tem esse poder de mudar ninguém. Mas quando você muda, aí você pode mudar o mundo, porque o seu exemplo vai impactar outras pessoas, vai mexer com outras pessoas. Imagina isso, né? Você mudou, então você não falava que amava seus pais, agora você fala.
Você não ajudava em casa, agora você ajuda. Você não era um menino paciente que ouvia um conselho, orientação, agora você escuta, né? Você acorda cedo, você está se esforçando para estudar. Quando você faz isso, você começa a mexer com as pessoas vão se impressionar com aquilo e vão te elogiar, vão gostar do que você está fazendo e vão querer, sabe, até fazer a mesma coisa. Então isso é muito legal fazer, né? Eu tenho até um exemplo sobre isso quando eu era adolescente, quando eu tive um encontro com Jesus, eu queria que meus pais também tivessem. Então não adiantava eu ficar, pai vai para a igreja, mãe vai para a igreja, tu não lê a Bíblia, tu não sei o quê. Não adiantava, porque eles não iriam querer ouvir um filho ensinando ao pai. Então o que é que eu fiz? Eu fui viver o que eu aprendi. Eu fui ser um filho melhor, eu fui dar mais atenção a meus pais, eu fui ser mais carinhoso com eles. Eles foram vendo que esse Jesus que eu falava estava mudando minha vida, então eles quiseram isso para a vida deles, né? Então eu mudei e a minha vida, através da minha vida, Deus mudou meus pais. Não é legal isso aí? Segunda coisa, não ande sozinho. Não ande sozinho. Então veja bem, esteja com amigos de verdade que ajudam você na sua caminhada, na sua vida. Então, para você colocar em prática o que está aprendendo, a segunda coisa é não ande sozinho. Esteja com gente, com amigos, pessoas que você confia, que vão te ajudar, né, nessa caminhada e nessa forma, nesse momento muito bom de poder falar e praticar o que você está aprendendo aqui. Veja que versículo legal também que eu queria ler para você. Está lá em Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 ao 10. Diz o seguinte: é melhor serem dois do que um, veja só, pois um ajuda o outro a alcançar sucesso, a levantar, né? A se dar bem, né? A não errar, a não tropeçar. Então é bom sempre ter dois, porque um ajuda o outro. Se um cair, o outro ajuda. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em perigo, em sérios apuros, diz essa tradução dessa versão que eu estou lendo aqui da Bíblia. Então, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Em terceiro lugar, para você poder aí praticar o que está aprendendo aqui, seja humilde. Precisamos ser humildes. Como eu falei antes, busque aprender, viver, falar e fazer. Veja só, aprenda, viva, fale e faça. Seja humilde, faça. Você é a pessoa que é o principal alvo dessa restauração. Em quarto lugar, falando das mudanças que aconteceram na sua vida. Nossa história de restauração é muito importante, né? Então veja só que tudo tem a ver com a nossa vida. Não é o que a gente fala apenas, mas é o que a gente faz. É a nossa vida que acaba encantando as pessoas e elas vão querer saber onde foi que isso aconteceu, como foi que isso aconteceu, e você vai poder falar, né, do seu jeitinho aí, falar do que tem acontecido aí com você nessa caminhada. Em Tiago 2, versículo 14, vai dizer assim: olha, do que adianta dizer que alguém tem fé, mas não faz nada? Ah, eu acredito em Deus, mas na minha vida parece que não, né? Ah, eu até eu falo que eu amo meus pais, mas eu não pratico isso. Eu falo que eu quero aprender, mas eu não demonstro isso, né? Então assim, o que adianta, né, ter fé, mas não fazer nada? E em quinto lugar, vivendo os passos, vivendo aquilo que a gente aprendeu aqui. Tem muita coisa legal. Você quer lembrar? Vai assistir de novo. Dá uma assistida lá no passo 1, 2, são vídeos curtinhos, né? Você pode aí rever esses vídeos e lembrar de algumas coisas, fazer algumas anotações, né? Então você pode pausar o vídeo, anotar algumas coisas que você achou legal e você poder pensar sobre isso. Então é uma forma mais legal de você praticar, né? E refletir sobre o fato de como você pode ajudar outras pessoas. E para encerrar aqui, gente, eu queria deixar duas perguntas, mas antes de dar os parabéns, caso você tenha caminhado com a gente até aqui, muito feliz em ter tido esse tempo com vocês para falar nesses passos. Vamos vamos continuar na nossa caminhada, vamos estar juntos nessa programação, coisas novas virão. Eu estou com muita saudade de ter um tempo mais
presencial com todos vocês, mas eu sou muito grato a Deus por ter tido esse momento aqui online, com vídeo, para dar para vocês conteúdo, para dizer que vocês não estão sozinhos e que a gente pode estar junto, né? Mesmo não podendo nos abraçar ou estar em um local físico, mas nós estamos juntos através dessa tecnologia toda, tá bom? Então, parabéns aí por terem chegado até aqui e caminhado até aqui. 2 perguntas para você poder refletir e pensar e conversar na sua casa ou nos grupos de apoio que você pode caminhar com a gente também, tá bom? Primeira pergunta é: como foi sua semana? Né? O que você fez, por onde você andou, o que aconteceu com você, está bem, não está, como é que está em casa, como é que está com as aulas online, como é que você está? Em segundo, preste atenção, você tem falado para alguém e vivido o que tem aprendido aqui? Você fala para alguém que você vive aqui? Você tem dado exemplo do que você tem vivido aqui? Se sim, como é que você está fazendo isso? Se não, por que não? Então conversa sobre isso no teu grupo de apoio, tá bom? Caso você queira saber como é esse grupo de apoio, manda uma mensagem aqui nesse vídeo que a gente entra em contato contigo e te coloca num grupo de apoio com adolescentes, meninos e meninas, e você vai poder conversar, bater um papo e ouvir algumas histórias e contar as suas também. Beleza? Deus abençoe sua vida, grande abraço, muito bom ter caminhado com vocês até aqui, vamos seguir em frente, que a vida segue, a gente precisa estar cada dia melhorando para a glória de Deus e para o nosso bem. Deus abençoe e até a próxima, pessoal.